Então, já estava aqui eu falando sem parar e esquecendo de gravar. Então, eu só estou lembrando que hoje, quando eu fiz o post, eu falei que nós, seres humanos, genuinamente fazemos arte. Então, não tem essa questão assim de, eu tenho dom, não tenho, eu sei, eu não sei, eu não estudei, não pratiquei. É claro que quem pratica mais pode até desenvolver mais os dons que carrega. Mas nós, como seres humanos, temos isso, é a capacidade de fazer arte, a capacidade de rezar. E aí, então, o que a gente tem em relação, em comunhão com o reino mineral, é a nossa matéria corporal. O que a gente tem em relação ao reino vegetal é a nossa vitalidade, o viço que a gente tem. O que a gente tem em relação ao reino animal é esse ânimo, alma, né, o estar animado, é o estar, né, vivo e em movimento, fazendo algo, impulsionado por algum sentimento ou sensação, ou, né, que nos leva à ação. E a gente tem ainda, a gente é um reino à parte, porque a gente tem essa capacidade de se ligar ao espiritual por vontade própria e por conseguir, por vontade própria, fazer arte. A gente vê que uma flor, uma orquídea toda linda, que parece um pássaro, parece uma obra de arte, mas não é o ser humano não é esse tipo de obra que o ser humano faz, né? São essas onde a gente consegue, através da matéria, com a nossa força vital, com o nosso entusiasmo, através dos sentimentos, querer fazer, e com esse eu espiritual que nos permeia, a gente consegue, então, criar, escolher uma cor, fazer um movimento, né, e fazer arte. Então, que bom que a gente está aqui, possibilitando a gente ser um pouquinho mais humano, que é fazer esse trabalho. Então, a gente vai se colocar bem sentado na cadeira, um minutinho. Vamos ouvir um verso do Steiner. Admira a beleza, defende a verdade, venera a nobreza, escolhe a bondade. Assim é que o homem será conduzido às metas na vida, aos retos caminhos na hora em que age, à paz quando sente, à luz quando pensa, e aprende a confiar na regência divina de tudo o que há no vasto cosmo, no fundo da alma. Rudolf Steiner. Adoro esse verso, acho que até já falei ele aqui alguma vez. Em vida, quanto tempo! Oi, Simone, tudo bom? Tudo bem. Acabamos de fazer o verso. Então, nós vamos começar agora fazendo o nosso trabalho de molhar o papel. Então, espero que vocês tenham conseguido esse papel jornal, né? Que é esse papel fininho, num tamanho maior que A3 um pouquinho. E aí a gente tem várias formas de molhá-lo. Uma delas é igual a Ariana está fazendo, que é com spray, vai pondo aos poucos. E outra é com... Vou até colocar aqui para vocês verem. Vai extrapolar um pouquinho a luz, mas é colocando água direto no papel e espalhando essa água até que todo o papel esteja homogeneamente molhado. Dá para ver direitinho nesse papel a parte que ainda está seca.
porque ela fica branquinha, mais branca, e depois, quando molha, fica mais pardo. Então, a gente vai... Não precisa esticar ou passar forte para tentar tirar essas ruguinhas agora. O bom é molhar tudo primeiro. Estou usando um papel que eu sujei sem querer aqui com vermelhão. Eu coloquei as datas todas. A gente vira a folha, tá? Vocês viram aqui que eu virei, para ela ficar bem úmida dos dois lados. Eu coloquei as datas todas que a gente vai trabalhar até o final do ano, para vocês já reservarem. Vai chegando novembro, dezembro, ninguém tem tempo de nada, tem um tanto de confraternização, tem um tanto de coisa. Então, eu deixei lá, se vocês quiserem já anotar, está lá no grupo. E aí eu só mudei um pouquinho a ordem das duplas de complementares. Eu lembrei disso aqui agora, porque o meu papel está sujo de vermelhão. A próxima, em vez de ser o vermelhão, vai ser o laranja. E eu vou deixar o vermelhão para o Natal, junto com o verde. Para a gente poder comemorar o Natal. Fazer um trabalho natalino. Então, agora, a gente pega o pano, a toalhinha, a fraldinha, né? O pano absorvente de algodãozinho. E passa tirando todo o resto do excesso da água. Então, esse trabalho a gente não faz prendendo, né, prendendo a folha com fita crepe, mas fazendo ele mais... a umidade é que vai grudar o papel na prancha que é clara. E o fato da prancha ser clara, desculpem essa manchinha aqui, quando a gente pinta, o papel é fininho, fica transparente, a gente vê o branco no fundo. A gente faz isso numa prancha de madeira. A Ariana deu uma aula hoje aí de criatividade, que ela colocou uma folha branca, um plástico, para poder depois colocar a folha molhada em cima, para não fazer em cima da madeira. Então, a gente vai procurar agora diluir as duas cores. Bom que as minhas duas estão secas, dá para eu mostrar a tonalidade do vermelho e do azul. O turquesa, que é um vermelho, que é um azul esverdeado, e do carmim, que é esse vermelho aqui, mais vinho, né? Então, a gente molha, dissolve as cores. Eu sempre sugiro que cada um faça 2 tons, um tom mais claro, um tom mais escuro da cor. Misture bem. Pegar uma outra tigelinha. Tem que lavar um aqui.
E eu sempre falo também para as pessoas terem esses potinhos de misturar tinta. O ideal é que sejam brancos para a gente ver realmente a cor da tinta aqui no fundo branco. Então, quem vai fazer com Rose Madder, que é aquele feito de rosas, uma cor que tem até cheiro de rosas, ele não vai ficar tão escuro feito o alizarinho crimson. Mas tudo bem, pode fazer com ele. Então, uma diluição maior, uma diluição menor de cada um dos tons. Eu vi um potinho aqui com cara de turquesa, mas na hora que eu diluí, tinha branco também na cor. Uma das características da aquarela, que a difere da tinta guache, é que ela não tem essa base leitosa, esbranquiçada, para poder dar transparência. Por isso que ela não tem esse leitoso. Mas isso aqui é porque alguma criança pintou argila, aí eu tenho um branco de base, e estava aqui, eu achei que era só turquesa e não é. Então, o turquesa, vocês já viram? Ele é uma cor, o turquesa, até o cerúleo é menos, eu acho, mas o turquesa, ele fica bem escuro na hora que a gente põe a água, igual o verídia. Na hora que a gente põe a água, fica transparente. Então, esse exercício, a gente vai fazer um pouquinho do calor embaixo, um pouquinho da luz em cima. E aí, cada pessoa vai sentir que tamanho que vai querer dar para o vermelho, que tamanho, que distância que vai querer pintar o turquesa. Então, pode ser um exercício mais turquesa, com um véu embaixo, com uma nuvem calorosa de carmim, ou um exercício do carmim, bem caloroso, bem movimentado, com um ligeiro turquesa em cima. E aí, se eu falar um pouquinho de cada cor, talvez vocês possam perceber o que seria melhor hoje para fazer. Então, o carmim, vocês vão reparar que essas polaridades que a gente vai trabalhar, sempre vai ter uma cor ligada ao calor, embaixo, uma cor ligada à luz no alto. O carmim foi visto pela humanidade, foi percebido, sentido em suas qualidades na época da antiga Pérsia. Então, ele está relacionado com o homem estar de pé sobre a terra, usando a terra para se alimentar,
começando a trabalhar em grupo, tendo consciência do dentro e do fora. Porque vocês lembram, magenta que eu falei na semana passada, era aquela cor, semana passada não, quinzena passada, era aquela cor que unia muito, dissolvia tudo, a humanidade ainda não era nem concretamente um corpo físico ainda, né? É uma cor mais dissolutiva, não tem dentro e fora, não faz sombra, não tem essa percepção da individualidade. O vermelho já começa. E olha que interessante que ele é a cor do coração, onde circula o sangue que é dessa cor, onde é o nosso centro e que a gente fala eu. Então, o carmim lembra essa época da antiga Pérsia, onde o homem começou a se perceber como um eu, e ele trabalha, se a gente se envolve com essa cor dentro do movimento caloroso dela, a gente vai trabalhar esse centramento, esse amor pelo grupo, pela terra, por estar vivo e vitalizado e com sangue e os músculos bem vitais. Então, é uma cor usada muito para trazer essa vitalidade que a gente perde facilmente hoje em dia com o tanto de pensação que a gente tem. Mas quem tem, por exemplo, já um movimento interno muito grande do sangue, então sangue muito grosso, ou a pressão alta, ou alguma arritmia, ou tendência a uma arritmia cardíaca, aí vai fazer menor esse carmim, porque ele acelera um pouco essa situação do sangue e do coração. Então, a gente vai começar com esse calor, primeiro bem clarinho, pegar 2 pincéis, mais ou menos da mesma largura, da mesma espessura, e a gente vai fazer movimentos. O que que mostra que o calor está ali e que sobe e que, né, é leve? É quando a gente faz esse movimento mais convexo. É como se estivesse soprando o calor, fazendo subir algo, né, que é impulsionado de baixo. Então, a gente vai fazer com os 2 pincéis movimentos assim, igual meu braço, igual minha mão, que se cruzam no meio, como é aqui no nosso coração, meio, e que vão para fora fazendo esse movimento convexo. A princípio vai ficar uma porção de linhas, mas a gente vai repetindo em locais diferentes, cruzando uma linha sobre a outra, e a gente vai trazendo, então, esse, como se fosse uma superfície de calor. Então, a gente molha os 2 pincéis, escorre na beiradinha e trabalha cruzando, deixa eu pôr agora para vocês verem. Cruzando, cruzando. Pode trocar de mão. Às vezes sempre tem um pincel que carrega mais tinta que o outro. Então, inclina de jeito diferente e sempre tenta, vou pegar um pouquinho mais de cor para ficar visível. Eu vou pôr um cavalete também. A gente vai começar, então, com esse carmim menor aqui embaixo, que não vai ultrapassar 1/3 a princípio, tá? Deixa eu colocar.
Eu acho que agora vai dar para vocês visualizarem melhor. Faz um pouquinho. Deixa secar. Agora eu pus um pouquinho mais forte. Não tá demais. A parte do meio. A senhora que pode fazer maior, não. E quando a tinta já estiver acabando, a gente usa ali lá em cima, mais clarinho. Posso até usar na mesa, assim, um lugar que lava um pouco. E a parte do meio é a que vai ficar mais... do meio da cor, é que vai ficar mais escura, e do meio aqui no final, é que vai ficar mais alta, mais clarinha. Porque tem aquela sensação de que está sendo dissolvido esse calor aqui para o alto. Então, mesmo antes de a gente transformar essa superfície em uma grande superfície uniforme, que ainda tem linhas, eu vou parar aqui um pouquinho, deixar escorrer, porque à medida que a gente pinta muito, vai ficando cheio de água. Vou lavar os meus pincéis, vou até trocar um deles, que eu acho que dá para fazer de outra cor, de outro pincel. E aí a gente vai pegar, então, com 2 pincéis também, o turquesa claro. Escorre na beirada. E o turquesa, a gente vai começar um pouco mais de baixo e de fora. A gente vai trabalhar o contrário, absolutamente o contrário do que a gente está fazendo com o vermelho. Igual a gente viu no magenta e no verídia a gente trouxe aquele plano calmo, de cima para baixo. Agora, com o turquesa, a gente ainda vai trabalhar com retas, que o turquesa está muito próximo à luz, né? Então, que cor é essa? É uma cor irmãzinha da luz, que é muito luminosa, que é encontrada nas geleiras, né? No cume das montanhas geladas, nos lagos muito frios. É uma cor fria, e ela é fria porque ela é próxima da luz, e ela é fria por ser o primeiro azul ligado ainda a essa luz. Então, essa frieza vai ser mostrada com retidão. E essa retidão pode formar até quinas de cristais, assim, encontros de linhas que vão ficar cristalinos. Então, se a gente está precisando de mais, um pensar mais claro, mais cristalino, vai comer um pouco da vitalidade, mas vai trazer essa consciência acordada da luz, né? O verídia é mais, mas essa aqui também tem essa consciência iluminada e, ao mesmo tempo, uma consciência que vai ajudar a gente a ter um olhar seletivo, certeiro, sabe, separar o joio do trigo, quando a gente precisa, assim, ter uma certeza, uma clareza do que a gente quer, um objetivo. O turquesa é para isso. Organiza o pensar, organiza a nossa alma. Então, para isso a gente precisa calma e uma certa frieza. A Color fala assim que é uma cor que não faz concessões. Ah, eu acho que pode, a gente dá um jeitinho. Não, não tem isso no turquesa. O turquesa é reto e é correto, tem a ver com a moralidade, com o se colocar em retidão perante a vida, e ele ajuda muito a gente a
separar o que é supérfluo do que é realmente importante. Então, se a gente está precisando mais dessa qualidade, a gente pode fazer o nosso turquesa maior. Ou se a gente não pode ficar muito no calor do vermelho, né? Então, eu sugiro que a gente comece assim, devagar, com retas que vêm de fora para dentro e vão indo lá para o alto. Elas vão parar um pouco antes do carmim, né? Claro. A gente tira o excesso da tinta. Deixa eu trocar de posição. Tem um que carrega mais tinta. E volta de novo aqui na lateral. E vem, é um pouquinho inclinado, ele não é paralelo ao lado da folha. Eu estou fazendo ele, tem hora que eu posso fazer até ele assim, vindo de fora, de um lado, vindo numa inclinação diferente do outro. E vou subindo, sem colocar mais tinta. Vocês viram que eu só coloquei um pouquinho no início, e agora já está acabando. Então, o que está acontecendo? O turquesa está ficando mais claro. Eu volto lá no meu turquesa diluído. Começo de novo na periferia. Começo de novo escurecendo um pouco essa periferia. Bem devagar, fazendo esse movimento igual que eu falo retilíneo, mas um pode ser mais em pé, outro pode ser um pouquinho mais inclinado, outro pode ser muito inclinado. A gente vai, então, entrando com esses movimentos para marcar onde que essa luz vai entrar aqui dentro no nosso papel. Deu bolha, a gente tira. E aí a gente já está fazendo um degradê desse azul. Aí a gente volta. Aquela parte que vai ficando mais seca, a gente molha de novo um pouquinho para a cor não correr para lá. Então, pode esperar um pouquinho. E a gente volta com os pincéis iguais do vermelho. E começa a fazer os cruzamentos aqui no centro, mais escuros. O carmim, ele tem essa qualidade de ter um centro mais forte, que concentra a atividade dele. Aí, à medida que a gente está repassando aqui o pincel em movimentos convexos do vermelho, a gente está parando de ver as linhas. E está começando a ver só uma grande superfície. Calorosa. Por que é calorosa? Primeiro porque ela está crescendo nesse movimento e depois que lá dentro, pelo fato de a gente estar fazendo muitas linhas, tem muitos claros escuros. Então, se vocês já quiserem tirar uma foto desse momento da pintura, que tem só o clarinho do vermelho e o claro do azul, podem tirar. E se por acaso também o vermelho já tiver ficado muito homogêneo demais, a gente não está vendo essa transição de cores, a gente pode pegar um pincel com água e trabalhar tirando um pouco da cor.
Tirando em alguns lugares, né? Só para fazer essas manchas que não ficam tudo da mesma cor. Aí, deixa o vermelho descansar um pouco. O pernilongo me pegou aqui com força. E a gente vai para o turquesa de novo. Aí o turquesa a gente pode fazer um degradê muito legal. Qual que é o degradê do vermelho? É escuro no centro, clareando para o alto e para a periferia. Qual que é o degradê? Então, é forte no centro, claro por fora. Aqui é o contrário, é escuro por fora e claro por dentro. No azul, a gente vai deixar a luz aparecer no centro. Então, esse azul do meio é transparente. O azul de fora, a gente pode, cada vez que for fazer, trazer um pouco mais de tinta. E tentem pintar com calma. E essa luz, ela não vai ficar reta igual a gente fez do Veridian. Ela vai ficar um pouco fechando. Então, não precisa ser um V igualzinho, os dois lados fecharem bem no meio aqui, mas um lado pode vir um pouco mais aberto e o outro um pouco mais em pé. Usem as duas mãos. É muito bom que a gente treine isso. E a gente também não vai deixar branco não, tá, gente? Vamos chegando aqui com o restinho da cor, pincel com restinho até tampar toda a parte. O meu ainda não está tampado, mas eu vou pôr um pouquinho mais de água aqui no meu potinho de turquesa claro para fazer essa parte. Aqui do meio. Então, comecem sempre muito leve. O leve dá para a gente mudar trazendo mais cor. O escuro não dá para a gente mudar fazendo mais claro. Dá um pouco na aquarela, porque a gente pode dar uma lavada, mas não a gente tem que andar para trás, como diz o outro, assim, fazer e desfazer. Então, o melhor é a gente fazer aos poucos, que a gente consegue, com tons mais claros, fazer esse degradê bem feito. Então, eu vou pôr um pouquinho mais de turquesa na minha diluição, para fazer agora, igual com o vermelho eu usei um pincel só em determinado momento, eu vou também usar um pincel só. E aí sempre é importante a gente parar antes da próxima cor. Por quê, né, gente? A cor de baixo é uma cor de calor. Ela precisa ter um espaço para esse calor subir. A gente vai acabar fazendo um tonzinho claro, seja do azul, seja do vermelho, entre um e outro. Mas se a gente não deixar esse espaço de respiro,
Aí não tem como, fica parecendo que o azul vai passar por cima do vermelho. Em um lugar que ele pode entrar um pouquinho mais, que é aqui na lateral e aqui embaixo. O azul pode entrar um pouquinho, fazendo o movimento do vermelho, como se fosse escurecendo esse vermelho, dando uma base para esse vermelho se movimentar como uma nuvem. Observe se está com água demais. Está dando muita bolinha. Não, vou ter que pegar um repelente aqui, porque eu acho que o ninho dos pernilongos ficou aqui debaixo da minha mesa. Só um instantinho. É bom que seca. A pelota que o pernilongo fez na minha pele está igualzinho o meu vermelho. Está exatamente da mesma cor. Até no movimento convexo. Virou uma bolha. Então é bom deixar secar um pouco. E aí uma qualidade do turquesa que não é fácil de fazer nessa pintura, mas que eu convido vocês a tentarem, é essa forma cristalina. Então uma coisa é a gente fazer esse degradê, né? Tem aqui um degradê. Dá para vocês verem que está mais escuro aqui embaixo, aqui na lateral, e vai clareando aqui para o meio. De um lado e do outro. Cuidado com isso aqui meu, tá, gente? Isso aqui é uma outra cor que estava no papel já. Que é um vermelhão. O núcleo, eu tenho que melhorar o núcleo do meu vermelho, tem que estar mais no alto aqui. E a parte escura do azul é ali fora mesmo, na lateral. Eu posso começar agora a fazer alguns... Não, assim vai fazer sombra. Alguns movimentos que vão cruzar esse que já está aqui. Então, eu faço. Dissolvo aqui no movimento do vermelho, para não ficar uma linha parada. E depois eu posso vir com a pontinha do pincel, eu só molhei na água e trazer um ligeiro brilho que a água abre e faz refletir a luz aqui nessa camada. Então, eu posso pegar o outro e fazer não paralelo, mas fazer um... Estava quase paralelo, eu mudei a direção dele. Posso mudar mais um pouco para ficar mais em pé, diferente do outro. Aí eu posso pegar, olhar
a pontinha e fazer um brilho, mas não é no comprimento inteiro dessa camada, é um pequeno brilho numa parte só. Esse brilho vai facilitar a gente a enxergar a camada e a próxima camada, mais clara do que essa, para antes desse brilhinho. Então, esse brilhinho pode mostrar uma transparência dentro do turquesa. O mais difícil que eu acho é a gente conseguir não fazer tudo paralelo. Esse paralelo a esse paralelo a esse. Então, ó, esse aqui ficou mais em pé, esse aqui inclinou um pouco mais. Esse aqui inclinou menos, esse aqui inclinou mais ainda. Então, a gente vai fazendo esse movimento. Ó, aqui, bem perto da luz, a gente pode marcar esse risquinho branco bem nítido, com água bem visível. E um plano pode cruzar com o outro, e a gente vê aí as quinas que vão formar aquilo que a gente chama de cristalino nessa cor. Então, faz um pouquinho, deixa escorrer, deixa secar, deixa ficar um pouco mais sequinho, para depois vir com outras camadas. Aí volta lá no vermelho. E faz aquele do meio, menorzinho. E esse movimento, vocês viram que dá, que parece um pouco um movimento de pétalas, um movimento que a gente pode transformar em flores. E aí não chega a beiradinha lá de cima, é sempre clarinha. A gente pode dissolver. Nossa, vocês estão escutando as cigarras que estão cantando aqui? Então, como a gente entrou com o azul na parte direita embaixo, naturalmente o movimento desse carmim vai ficar assim, mais espichado e mais um pouco inclinado, então pode entrar um pouco de carmim aqui sobre o azul também na lateral subindo. Lateral direita. Eu já consigo ver. Posso trabalhar um pouquinho com o tom mais escuro. Trazer
os movimentos que parecem da flor, a rosa. Às vezes parece folha. Atrás ou no alto já vai ficando mais diluído. A gente não vê tanto a forma. A gente pode ir trabalhando os claros e escuros até com o próprio turquesa. Na contraforma, ou na forma mesmo, entrar com a turquesa em alguns momentos aqui. Fica um tom lindo quando mistura os dois. Mas o centro é onde a gente mais vai ver a cor vermelha viva. Aí eu volto lá no cristalino. Já secou um pouquinho. Trabalho de novo. Um pouco mais escuro aqui embaixo, nas laterais. Aqui embaixo a gente não precisa trazer muito, não deve trazer muito aqueles clarinhos, né? Os brilhinhos, porque aqui embaixo já está mais caloroso. O próprio azul já vai ficando mais caloroso aqui quando encontra vermelho. Ele faz o movimento do vermelho aqui. Então, ele entra um pouquinho nas duas laterais, só para transformar o vermelho tornar o vermelho mais vermelho só no centro. E ele fica bem cristalino e bem retilíneo lá em cima. Então, uma coisa que a gente pode fazer também, mostrar os clarinhos, não só fazendo com a água, mas também fazendo mais escuro perto deles, para aparecer o brilho. Nossa, então, até aqui embaixo, aqui é um ponto do trabalho. Deixa eu tirar daqui para vocês verem. Essa parte aqui é um ponto do trabalho que normalmente fica vazio. Então, a gente precisa trazer um pouquinho do turquesa, por exemplo, aqui. Eu preciso de um pouquinho do turquesa até aqui nessa parte. Assim, com a mão esquerda. Então, não deixem de pôr o turquesa aqui nesse miolinho no coração do trabalho aqui. Não sei, pode ser que tenha alguém que esteja com vermelho mais lá em cima, né? Então, turquesa ficou só lá em cima na beiradinha. Mas é legal a gente trabalhar esses reflexos, essas luzes.
E aí é uma boa, nós estamos numa hora boa de fotografar, colocar no grupo para a gente observar e fazer as melhoras que precisam, ou um segundo passo, ou uma figuração, se quiser. Vou colocar lá. Isso, Ariana, seu carmim está muito bonito. Seu tom está mais carmim do que o meu. A minha luz também aqui está atrapalhando, está deixando ele mais vermelho escarlate. Mas seu carmim está muito bonito. É, Ariana. Quase que tem um amarelo aí entre o carmim e o turquesa seu, você reparou? Na foto? É interessante, né? Acho que é da cor do papel jornal. Ah, pois é. O que você precisa fazer, isso já aconteceu em algum trabalho seu, o forte da cor não é a beiradinha de cima, é o meio aqui, ó. Eu vou te mostrar. Eu tô tentando diluir aqui, tô brigando aqui com esse carmim. Aí, em vez de ficar só um biquinho, dilui com outros movimentos, assim, mais para a direita, subindo mais para a direita, você vai conseguir. Quer ver? Fazendo um movimento mais diluído. Assim, sem deixar, né? Então, eu vou fazer outros movimentos para você ver que sem deixar ficar um biquinho só, tá? E o turquesa, ele pode vir mais forte nessas laterais aqui. Vou te mostrar. Mandei para a Ariana. A Simone também está com um vermelho que está parecido com o meu, assim, mais vermelho médio do que um carmim. E o azul está um pouco mais cobalto, mas tá valendo tudo. Tenta tirar essa bolha, Simone, que está grande aí do lado do seu, da sua, né, do seu vermelho, e pode chegar com azul até mais no meio, mais em pé, tá? Porque você usou o papel na horizontal. A gente normalmente trabalha esses exercícios que tem muita luz na vertical, mas está tudo certo, pode continuar
E só trabalhar um pouco mais, vou fazer também edição do seu. O azul também vindo um pouco mais em pé. E o vermelho. Ele está no movimento ótimo. Você conseguiu fazer o degradê bem feito para sumir no claro. Então, nem preciso corrigir nada. Você pode, ao contrário, vir com o azul assim também, um pouquinho mais embaixo. Vai ficar mais um centro vermelho. Então, deixa eu pôr aqui o seu. Isso. Alguém mais quer colocar? Misturem um pouco, gente, na beiradinha. Mais na direita, mas também um pouco na esquerda, para ter um tom do vermelho de sombra, escurecido pelo azul. Olha, Fátima, que legal, você já está fazendo um movimento muito bonito aí do vermelho, que também já está aparecendo rosa, e esse tom clarinho que está ficando aí, misturando com o azul também está bonito, está muito bom. E o quebradinho, você trouxe o cristalino do turquesa em posições muito variadas, está muito bom isso. Preencha um pouquinho mais só a luz lá no meio. Talvez se eu tenha usado um pouquinho, estou com a impressão que você usou o pincel que estava um pouco sujo de vermelho, que ele entrou um pouco lá no miolo da luz. Então, traz um pouquinho mais de azul aí para o miolo do trabalho, a gente não vai deixar nada em branco. O vermelho dissolve para o alto, o azul dissolve para dentro. Deixa eu pôr um pouquinho mais de água aqui. E aí fiquem mais tempo naquela cor que vocês precisam mais nesse momento. Com maior vitalidade, o movimento, apetite, com o vermelho. E mais clareza, lucidez, com azul. Pode trabalhar com um pincel só agora. Então, fica meio sombreado na lateral, o vermelho, por causa desses tons de azul que a gente está colocando. Pode criar movimentos para dar ideia das folhas, de flores.
e vai sumindo. O azul não entra sem dissolver aqui no vermelho não, tá, gente? Ele sempre tá um pouco dissolvido, porque a força do calor faz isso acontecer. E aqui no final do azul, tanto embaixo quanto na lateral, também não tem tanta... É um pouco mais dissolvido também. Podemos trabalhar essa criação de planos. Uma das qualidades da luz é essa, mostrar a forma. Então, perto dessa luz aqui do meio, a gente vê mais a forma do azul. Uma coisa importante também da gente observar é o equilíbrio dessas duas cores, né? Estou vendo aqui o meu na tela, o vermelho está bem mais formado e mais forte do que o turquesa. Então, eu vou trazer agora umas camadas de turquesa um pouco mais escuras, para equilibrar, e fica escura só que agora, quando está ainda molhado, depois que seca, vai diminuir bastante a força da cor, né? Você sabe. Mas eu peguei lá a cor mais forte, mais viva.
E aí a gente pode brincar um pouco assim, claro, escuro. Brincar na contraforma também. Então, às vezes, o plano pode começar, pode ser, pode aparecer só uma beiradinha dele no lugar, e depois ele continua lá embaixo com mais força. Isso que dá as transparências dessa cor. Então, pode vir com a cor, como eu fiz, pode vir com a água. Trabalhar tirando um pouco a cor.
E podemos terminar. Lembrando sempre que quanto mais longe da luz, mais escuro. Aqui nos azuis. Quanto mais perto da luz, mais claro. Então, a gente pode brincar com esse cristalino, né? Com esses claros e escuros e equilibrar a quantidade de vermelho e de azul no nosso... Equilibrar não a quantidade, mas a qualidade, porque eu posso fazer um vermelho pequeno e muito azul, mas aí eu equilibro. Às vezes eu fazer um azul muito forte, um vermelho pequenininho e claro, eu posso ter uma força no vermelho e posso trabalhar o azul maior, mas com mais degradês, com mais claridade. É isso que dá o equilíbrio dessas complementares. Então, podem tirar uma segunda foto se vocês quiserem. E colocar aí no grupo. Isso, todo mundo já trabalhou um pouco mais, ótimo. Isso aí. Vou colocar aqui também o meu. E aí vocês podem ver como que vai mudando à medida que a gente vai, né? A gente põe uma foto do primeiro momento mais claro, uma foto do segundo um pouco mais escura e vê, né, a qualidade que a gente pode ter. Cuidados, Adriana, só na hora de fazer a finalização do azul, termina sempre ele no movimento da cor de calor. Senão é como se ele viesse para frente. Se eu termino o azul reto, ele tem qualidade reta sim, se seu pensamento foi correto. Mas esse reto a gente vê mais aqui em cima, porque o calor do vermelho modifica a forma do azul. Então, para ele ficar por trás, né, porque está dando para ver claramente de todos vocês que o vermelho está na frente e o azul está de fundo, tá atrás. Então, para ele continuar atrás e não sobrepor assim, né, se a gente faz um bico no azul, se a gente faz uma reta no azul, ele tende a pular para frente, porque a forma é muito viva, né? Muito forte, assim. Então, a forma do azul é atenuada pelo calor do vermelho. Então, aqui fica tudo meio misturado. O que a gente vê mais é só aquele lugar que a gente concentrou a cor e fez, por acaso, né, uma flor, concentrou a cor. Alguma dúvida, meninas? Podem perguntar. Deixa eu ver se tem mais. Isso, Fátima, você entrou mais com azul, equilibrou mais. É interessante, você está trabalhando com qual papel? Com canson? Você está de microfone fechado? Papel canson, 200 gramas. E eu coloquei um pouco de Veridian também. Agora, você sabe que eu também coloquei? Fiquei com vontade, porque não tinha azul suficiente para preencher o buraco da luz. Também coloquei um pouquinho, ótimo, bem colocado. Porque o seu tá
é a qualidade do papel, né? Ele faz os biscoitinhos, então estava parecendo, teve hora que pareceu que era pastel, porque Não, é aquarela mesmo. fica mais seco, mas está ótimo. Então é isso, gente. Vamos encerrando, vamos fechando. Eu sugeri que a gente faça, né? Cruze as mãos sobre o peito. Feche os olhos 1 minuto. Imagina o nosso coração pulsando com esse carmim maravilhoso, vivo, quente. E um manto cristalino de véus transparentes que vem do alto, cobre nossa cabeça, nossos ombros, nossos braços, vai até nossos pés e nos prepara para sair. Azul nos proteja no restinho desse dia. Gratidão. Eu que agradeço Gratidão. a presença de vocês. Muito obrigada, Simone. Obrigada a vocês, gente. Beijo e até a próxima. Então, daqui a 15 dias, a gente vai fazer o laranja e o cobalto. Quem não tiver cobalto, vale a pena investir, comprar uma pastilhinha ou um tubinho, porque é uma cor muito especial para a gente trabalhar com laranja. Tá? Beijos, então, meninas. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.